Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que você precisa focar, estudar para saber o que um back-end faz. Então, de fato, ainda tem muita dúvida aí as pessoas entre o que é o front e o que é o back. Hoje eu vou falar exclusivamente sobre back-end. Então, se você quer ter noção, quer entrar para essa área e se especializar como back, eu vou te falar o que você precisa fazer para iniciar, dar os primeiros passinhos aí em direção a esse objetivo. Bom, meu nome é Shirley Rios. Se você é novo no canal ou nova, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreva, já dá o seu like, porque o vídeo está com conteúdo muito bom. E já ativa o sininho também, assim você fica sabendo sempre que eu postar aqui em primeira mão. Bom, eu sou desenvolvedora de software há mais de 9 anos, quase 10 anos e pouco. Não vamos revelar idades aqui, né? E trabalhei a maior parte da minha vida como full stack. Para quem não sabe, full stack é quando a gente trabalha nas duas frentes. O que são frentes? Front e back. Então, as duas vertentes eu consigo ter o domínio ali, mesmo que não seja tão específico, seja mais generalista, consigo dar manutenção, criar, evoluir um software, independentemente se é algum problema ou alguma evolutiva no front ou no back. Depois de alguns anos para cá, eles começaram a dividir um pouco mais os desenvolvedores e para eles não ficarem tão generalistas, eles terem um pouco mais de foco tanto no front ou no back e não nos dois. Então, hoje em dia, as empresas ainda gostam muito de desenvolvedores que têm essa facilidade, digamos assim, de trabalhar com as duas frentes, mas, querendo ou não, sempre quando você domina muita coisa, certamente você não é tão bom assim. Poderia ter uma profundidade melhor se fosse mais específico para um segmento, ou front ou back. Para quem está começando na área, eu super indico você escolher uma das duas vertentes, porque eu entrei numa época que não tinha muito essa separação de back e de front, então, querendo ou não, todo programador iniciante de mercado tinha que dominar de tudo um pouco. Hoje em dia já tem essa facilidade, eles já estão contratando desenvolvedores júniores que têm ou só back ou só front como especialidade. Então isso ajuda até mesmo para você não consumir tanto conteúdo, não ficar tão generalista e conseguir aí se aprofundar ainda mais naquela área. Bom, agora vamos para o que vocês querem saber. O que é estudar, o que faz um back-end? Back-end, ele é responsável por toda a parte da lógica ali por trás daquele sistema, daquela operação. Então quando você está vendo um sistema, está mexendo, por exemplo, no Instagram, você está vendo ali a parte do front, né? Aquela parte bonita, aquele layout, aquela interação que você tem com o sistema. Toda a entrada de dados e tudo aquilo que a gente publica, ela vai para um banco de dados, ali é consumido, seus seguidores, tem todo um relacionamento do banco para saber quem te segue, quem deixou de seguir, e enfim, tem toda uma lógica por trás. Qual o serviço, se está hospedado em nuvem, se as máquinas estão configuradas para que o sistema esteja sempre em pé, não possa ter nenhum delay ou cair em algum momento. Então, toda a arquitetura por trás desse projeto que visivelmente e aparentemente, pegando e olhando no celular, parece ser tão simples, mas quando você olha a nível de usuários, a nível de estrutura e de usabilidade, questão de quantas pessoas têm acesso e acessam toda hora, quantos uploads estão sendo feitos ali naquela plataforma, tudo isso é fundamentado e arquitetado por trás. E quem trabalha muito com isso, diretamente com isso, é os desenvolvedores back-end. Por isso que cada vez mais é necessário muitos desenvolvedores com essa especialidade, que seja mais específico para o back. Como o front, para quem está entrando na área, é mais atrativo, né? Você consegue visualizar já ali como o usuário final vai estar interagindo com o sistema. Mas como o back-end é um pouquinho mais, a parte mais feinha, digamos assim, você só vê JSON, só vê estruturas um pouco menos bonitas, digamos assim, não tão interessantes de serem vistas. Mas aí é o legal, se você consegue pelo menos gostar de entender como funciona a lógica por trás, como você cria aquilo, como você constrói esse negócio, significa que você pode ter um pezinho lá no back-end. Agora, se você já chegou nessa parte do vídeo e já desanimou, porque viu que, tipo, como assim? Eu não vou ter acesso às telas do front? Sim, você vai ter acesso, mas na sua criação, na sua lógica, você não vai estar ali subindo o front e testando no front. Você vai fazer toda a lógica e quando isso agrupar esse serviço com o front, você vai conseguir testar de fato e ter tudo aquele conjunto interligado e aí sim
você vai ter um pouquinho do gostinho, né, de entender como funciona totalmente tudo aquilo que você está criando juntamente com os outros profissionais. Mas não fique triste. Back é legal, sim, porque você tem que ter esse raciocínio lógico e esse, digamos, esse pensamento crítico sobre tudo que você faz. Porque toda informação que você pega do front, que você resgata e que você também devolve, são informações que chamamos de dados sensíveis. Podemos fazer isso em outro vídeo. Se você tem mais interesse, me deixe saber aqui no comentário. Shirley, explica sobre dados sensíveis. Explica melhor sobre isso, sobre aquilo. Estou falando várias coisas que você que é iniciante pode estar um pouco perdido ou perdida, mas deixando nos comentários fica melhor, porque aí eu crio vídeos específicos para aqueles assuntos e tópicos que você ainda não entendeu muito bem o contexto. Mas voltando aqui, para você começar a entrar nessa área de back-end, você precisa então, é fundamental que você tenha uma boa base de lógica de programação. Isso é tão falado e as pessoas acham que isso é um pouco já clichê demais. Tudo que pergunta como iniciar, lógica de programação, lógica de programação, lógica de programação. E isso todo mundo dá como resposta porque sim, é a base. Se você tem uma boa base de lógica, você consegue desenvolver independentemente da linguagem. A linguagem só vai ser questão de tempo para você se acostumar com sintaxe, com a forma de escrita, com a forma de comportamento de alguma coisa ou outra que ela tem em particular, mas a lógica de programação é fundamental para que você tenha uma boa arquitetura, um bom planejamento e execução daquilo que você está fazendo. E muitas pessoas, quando eu falo também que é necessário no início aprender HTML, CSS e JavaScript, fala, mas assim, eu sou back. Back falam que é mais linguagem de programação. Para que eu vou partir a aprender HTML, CSS e JavaScript? Bom, são coisas, são básicas, até mesmo para você ter um bom entendimento daquilo que o front faz e como chega a você e como funcionam os protocolos. Enfim, você tem toda uma noção por trás. Isso fica mais claro e objetivo. Sem falar que isso eu acho que é um pré-requisito mínimo, tanto para quem é front ou back. Ou seja, mesmo que você vai para a área de back-end, eu acho fundamental você saber pelo menos o básico do JavaScript, do CSS e do HTML. E aí como você pode treinar isso? Você pode criar umas aplicações web só para entender toda a logística e dinâmica de como funcionam as entradas e saídas dos dados, armazenamento pelo banco, como você pode gerenciar aquela lógica de relacionamentos ali dos dados que você está mexendo. Então, isso é interessante, você pega todo esse processo inicial e aprende. A parte de arquitetura, um pouco mais de infraestrutura, como armazena nos clouds, como você pode gerenciar ali todo o movimento de quantas máquinas vai ser necessário, espaço e memória, e tudo isso é um pouquinho mais quando você está um pouco virando pleno, sênior, e aí você já mexe mais com isso, você vai ter que ter um aprofundamento melhor sobre o assunto. Mas se você está iniciando, não se preocupe com essa parte. Entenda pelo menos como funciona a parte, né, que você vai trabalhar inicialmente como júnior, que é a criação do projeto ou manutenção do mesmo, e assim, depois, com o tempo, você vai escalando o seu aprendizado para aquilo que é mais robusto e um pouco mais complexo até de entender inicialmente. Depois que você já está um pouquinho mais avançado aí no conhecimento da lógica de programação, já passou um pouquinho do HTML, CSS e JavaScript, já pegou uma linguagem de programação para aprender a codar, agora você pode brincar também com Web APIs, criar APIs para aprender de fato como o back manda informações para o front. Então, pegando essa lógica, fica mais fácil e mais simples até mesmo de você evoluir aí no seu aprendizado. Aqui mesmo no canal eu já ensino você a fazer uma Web API muito simples e muito fácil pelo framework, mas você também pode começar a brincar fazendo isso manualmente nos editores mais simples que não são frameworks como um VS Code ou um Notepad++. Assim você também tem uma noção de como você consegue criar APIs e como funciona toda essa criação e essa informação enviada para o front. Bom, então o nosso checklist aqui para você se tornar um back-end, para você estar entrando no mercado, estuda muito lógica de programação, você vai precisar disso muito como base de aprendizado. Depois você pode brincar com CSS, HTML e JavaScript. Cria aplicações simples, pega uma lógica, tenta criar em JavaScript para rodar ali. Crie formulários em HTML para você entender mais ou menos o funcionamento do envio dos dados por back e assim por diante. Depois você pega essa lógica de programação e já começa a estruturar numa linguagem de programação. Pega uma linguagem de programação que você cita mais à vontade ou que você acha tutoriais mais fáceis na internet e se aprofunde e estude a documentação dessa linguagem. Depois de estudar a documentação dessa linguagem, tente criar aplicações pequenas
pelo menos para você entender como funciona todo o envio, o delete, o update, que é o famoso CRUD, né? Que é tudo que um sistema faz, o básico, o MVP de um sistema. O que seria um MVP? MVP é um produto mínimo viável, é a base, pelo menos básica, do que é necessário para ser feito. Então, você sabendo fazer um sisteminha, um CRUD, que você cria registros, você edita, você faz update, você possa deletar eles, já é um grande avanço aí para você iniciar na área. Depois de brincar com CRUDs, com a linguagem de programação, você consegue depois também, nesse meio termo, aprender sobre banco de dados, porque para armazenar essas informações, você tem que armazenar em algum banco. Então, quando você começar a aprender sobre banco de dados, você vai ter a noção da linguagem SQL, que é exclusivamente para os bancos de dados, para você ter todo o gerenciamento das informações por ali. Então, já entra na sua listinha para o que você também tem que aprender. Depois, eu te aconselho a se aprofundar um pouquinho em aprender o que é um JSON, o que é um XML, como funciona um Ajax, um jQuery. Isso tudo é muito importante também, porque nesse processo você vai ouvir muito falar, e se você não souber o que você está fazendo ali, está mexendo, vamos supor que você está mexendo com um arquivo JSON, não sabe nem o que é um JSON, mas você está mexendo com um. Já aconteceu muito eu ver pessoas que às vezes estão mexendo em algo e elas nem sabem direito o que é aquilo de fato, só estão mexendo ali. Então, é importante você ter noção de tudo aquilo que você mexe, tudo aquilo que você cria, de como funciona, seja bastante curioso, você vai se dar muito bem nessa área. Bom, então é isso, espero muito que tenha ficado bem claro para você. Se ficou alguma dificuldade ou outra, já sabe, diga nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, ou em vídeo, pode ser um assunto para um próximo vídeo, ou até mesmo nos comentários. E é isso, grande beijo, não esqueça de se inscrever no canal, me segue também lá nas redes sociais, no Instagram Shirley Rios, com 2 R's, e no TikTok Shirley Rios com 3 R's. Te vejo por lá. Tchau!